estava a falar com o vosso pastor, a gente fala muito sobre muitas coisas, né? Falamos sobre muitas coisas. A única coisa que eu não falo com ele assim, sobremaneira, é sobre futebol, porque ele não liga nenhuma. Mas ele nem tem a TV Benfica, nem tem a Benfica TV, nem nada. É um benfiquista assim muito desnaturado, assim, muito, sem é aqueles crentes não praticantes, não é? Ok. Então falamos sobre muitas coisas e ele estava-me a dizer que ultimamente tem ensinado sobre fé. Não é isso? Não foi o que tu disseste? É porque Carlitos tem ensinado sobre fé. E vocês sabem, quando a gente vai a algum lado, e eu vou a muitos lados, alguns lados eu não conheço, não é o caso aqui, que já conheço, mas há muitos lados onde eu vou, eu oro, e quero que vocês saibam que eu oro, preparo as mensagens, etc., o tempo, tudo isso. E eu trazia mais ou menos 2 mensagens assim, uma delas era esta, e quando o vosso pastor me falou que estava a ensinar sobre fé, eu disse, uau, já está. É isto mesmo. Eu vou falar sobre fé. O título da mensagem é Fé, diga lá comigo, fé, a substância do invisível. Diga lá, fé, a substância do invisível. Por incrível que pareça, eu vou começar com um texto bíblico que está lá em Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, nos versículos 9 e 10. 9 e 10, 6, 9 e 10, que é a oração modelo que Jesus nos ensinou. A oração modelo. Vocês sabem, Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Ele teve uma oração modelo, que ele disse, vós orareis assim. Lembra-se? Está lá em Mateus 6, 9 e 10. Vós orareis assim. Sabem, ao longo da minha vida cristã, já lá vão quase 50 anos, para o ano faço 50 anos que nasci de novo, que tenho vida cristã. Eu já ouvi muitas orações, às vezes as orações que eu já ouvi em muitos lugares são as coisas mais disparatadas que eu já ouvi, não é? Eu, enquanto pastor da igreja, já ouvi orações assim deste tipo. Oh Senhor, numa igreja onde eu estive, numa igreja assim, na minha ilhada, era na minha ilhada, pessoas do campo, e havia lá uma irmã que estava muito zangada com o irmão, porque aquele irmão não lhe tinha dado boleia, viu-a lá na paragem do autocarro e não lhe deu boleia. Então encontraram-se os dois no culto, ela estava muito zangada e ela orou assim, Senhor, Senhor, olha, eu quero, Senhor, que tu perdoes aquele irmão, porque ele passou por mim na paragem do autocarro e não me deu boleia. Esta não é a oração modelo, certo? Não é a oração modelo. A oração modelo é esta que o Senhor Jesus ensinou. Vamos ler todos a oração modelo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir mais uma vez. Vós orareis assim, diga lá comigo. Vós orareis assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero realçar esta frase. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em primeiro lugar, quem é que já viu o céu aqui? Só este, né? O céu atmosférico já vimos. Mas o céu que a gente acredita. Quem é que já viu o céu que a gente acredita? Olha, tão cedo não quero ver, confesso. Ainda tenho. Já estou mais perto, mas, mas confesso que não quero ver o céu, não é? Este céu que aqui está. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Eu quero realçar esta frase. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora eu vou fazer uma pergunta. Nenhum de nós viu o céu, mas quem é que acredita no céu? Acreditamos no céu. Eu na terra não preciso de fazer esforço para acreditar, pois não? Estou nela. Certo? Nós estamos na terra. Estamos nela. Não é preciso fé para acreditar na terra.
Pois não, mas no céu tu precisas. Alô? Tu precisas de fé. Porque tu nunca viste o céu, mas tu precisas de fé para acreditar nesta oração. Porque o Senhor Jesus disse, venha o teu reino. Venha, ou seja, que se realiza aqui na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como é que nós podemos compreender isto? Nós só podemos compreender isto através da fé. Certo? Através da fé. A palavra de Deus diz que a fé, está lá escrito em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, ou seja, que são invisíveis. Certo? A fé, diga lá comigo, a fé é o firme, diga lá, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a substância, diga lá, a prova ou a substância ou a evidência das coisas que não se vê. Quando eu dava aulas, e mesmo na minha função pastoral, mas quando eu dava aulas, quando eu fui professor de Educação Física, às vezes os meus colegas, homens das letras, das ciências, por aí fora, e outras pessoas que eu conheço no dia a dia, que me perguntam assim, Carlos, como é que tu consegues crer no que tu não vês? Como é que tu consegues crer naquilo que tu não vês? Eu disse, pela fé. Fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Agora, houve uma coisa. O facto de não se ver não significa que não existam. Eu só não vejo. Mas elas existem. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Em primeiro lugar, partindo deste princípio, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, certo? Das coisas que se esperam, e diz que é a evidência ou a substância das coisas, é a prova das coisas que não se vê. Olha, eu não preciso de fé para crer nesta, como é que se chama isto? É um amplificador? Uma coluna, né? Eu não preciso de fé. Às vezes é preciso para ver se ela funciona. Ok. Mas vocês sabem, a fé apropria-se da realidade do céu. É uma realidade, já vamos ver isso. A fé parte do invisível para o visível. A fé parte do invisível, porque diz que ela é a substância, ela é a prova, ela é a evidência das coisas que não se veem. Ela é a prova incrível. Como é que no nosso mundo, não é? No mundo em que a ciência toma uma forma preponderante em todas as coisas, tudo, hoje em dia, todas as coisas têm a ver com a ciência, com aquilo que se prova, com aquilo que de facto o mundo da ciência nos traz ao conhecimento, né? Traz a nossa realidade, ao nosso mundo real, e cada vez mais. Como é que eu consigo crer? Como é que eu consigo confiar? Como é que eu consigo esperar em algo que eu não vejo? A fé provê olhos para o nosso coração, porque a fé é do coração, não é com a cabeça. A fé traz a realidade do mundo espiritual, do mundo de Cristo para o nosso mundo. Jesus foi a prova, ele foi a evidência, ele foi a substância daquilo que de facto é a fé para o nosso mundo, daquilo que é o invisível para nós. Jesus disse aos seus discípulos, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus, eu ensino isto nas escolas, Jesus é a revelação do mundo, daquilo que é o Pai para o nosso mundo. Ele é a revelação. Um dia, Filipe perguntou-lhe assim, Filipe era um dos seus discípulos, e disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, Filipe, estou há tanto tempo com vocês e tu não sabes quem eu sou. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu faço as mesmas obras que o meu Pai. Então, ou seja, tu quando olhas para Jesus, tu estás a ver o mundo de onde ele provém, do céu. Porque diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era
Deus. E ele se fez carne. Ele se fez carne. Ele é a evidência. Certo? Ele é a manifestação, ele é a expressão do Pai para nós percebermos aquilo que na realidade é o céu. Ele é a evidência sobrenatural, ele é a evidência divina para nós. A fé, através da fé. A fé vê o que os nossos olhos não veem. A fé. Certo? A fé, diga lá comigo, a fé vê o que os nossos olhos não veem. Sabia isso? A fé vê o que os nossos olhos não veem. Nós temos vários versículos. Por exemplo, nós encontramos, Jesus ele disse assim, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, para bem, interessante. Jesus estava a dizer aos seus discípulos, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? As coisas que nós necessitamos do dia a dia, da nossa vida. O comer, tudo aquilo que de facto constitui a base da nossa vida terrena, das coisas que são as nossas necessidades básicas, não é? Ele está a dizer, em primeiro lugar, buscai o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas o homem moderno, o homem contemporâneo, e desde sempre na história, o homem fez o contrário. Procurou sempre cuidar das coisas fundamentais e necessárias da sua vida, sem se preocupar com as coisas do céu. Eu, como pastor, já tenho encontrado e encontrei ao longo da minha vida pessoas que se afastaram da igreja, pessoas que já frequentavam a igreja e depois, por uma razão ou outra, saíram. E eu, às vezes, encontrava-os e eu dizia, então, irmão, você nunca apareceu lá na igreja, você já há muito tempo que não vai à igreja, etc. E ele dizia assim, mas pastor, sabe, eu tenho que trabalhar muito, sabe? Olha, o dinheirinho não cai do céu. E eu disse, mas a saúde cai, para você ganhar o dinheirinho. Porque sabes uma coisa? Eu já fiz muitos funerais a gente que não chegou nem aos 40, nem aos 50, nem aos 60 anos. E eram ricos. Sabe o que é que lhes faltava? Saúde. Infelizmente, há coisa de mês e meio eu fui operado, tive uma cirurgia e tive no Egas Muniz. E sabem, ao meu lado estava um homem, um senhor, mais novo que eu, uns anos mais novo, não muito mais novo, mas com muito dinheiro. Mas tiveram que lhe cortar do joelho para baixo. E ele disse, a minha vida vai mudar completamente a partir de agora, porque eu vou ter que aprender uma nova realidade, a viver uma nova realidade. Vou ter que aprender a viver sem esta parte que me vai fazer muita diferença. Olha, vou ter que comprar um carro diferente deste. Vou ter que aprender eu aqui já estou a aprender a deslocar-me da minha cama para ir à casa de banho. Tenho que aprender a tomar banho. Tenho que aprender muitas outras formas. Com a minha idade já não é muito fácil fazer isto. E ele disse-me assim, sabe uma coisa? Eu tenho dinheiro, mas está-me a faltar aquilo que é o fundamental, que é a saúde, e vou ter que reaprender a viver com esta nova realidade da saúde. Alô? Ou seja, ele tem dinheiro, mas não tem saúde. A saúde tu não compras. Tu podes comprar tudo com dinheiro, mas tu não consegues comprar saúde. Esta semana eu fui fazer os meus exames normais. Há 8 anos foi-me diagnosticado cancro na próstata. E era um cancro maligno, certo? Era maligno. E era de um grau perigosíssimo. E o médico esta semana disse-me, Sr. Cardoso, tenho que lhe dizer, o senhor sobre este assunto, está o assunto resolvido, está curado. Foi a melhor coisa que eu ouvi. Foi a melhor coisa que eu ouvi nos últimos 8 anos. Cada ano, sabe, deixa-me explicar. Quando a primeira vez a minha mulher foi comigo, a primeira vez que eu fui ao médico, nos exames de rotina que eu fazia, graças a Deus, e aconselho a todos os homens fazer exames de rotina. Certo? Todos, fazer, aconselho, não tenham medo, não tem problema nenhum lá colocar o dedinho no rabiosco, não tem problema que ele vai estar lá na mesma. Ele não vai fugir. Certo? Eu só escolhi
Eu só escolhi um médico assim mais magrinho, mais coisa e tal, que não tivesse um dedo muito grande. A partir daí é só uma questão de hábito. Eu sou assim, eu ponho o pessoal a rir, estou à vontade, está bem? E então, até que um dia, num exame de rotina, ele viu a minha mulher, num exame de rotina, os médicos, Sr. Carlos Cardoso e tal, e eu entrei, e era normal, acordei, um exame como muitos outros que eu fazia. Naquele dia, quando eu me sentei, olhei para a cara do médico e eu disse assim, isto não vem coisa boa. E ele disse assim, Sr. Cardoso, olha, eu lamento informá-lo. Mas o senhor tem cancro. Disse, desculpe. Não percebi. Lamento informá-lo, mas o senhor tem cancro na próstata. Vocês sabem, quando a gente ouve isto, o mundo naquele dia muda. Quem já ouviu, não nem vou perguntar, mas quem já ouviu esta expressão de alguém quando tu vais a uma consulta dizer, olha, lamento informá-lo, mas você tem cancro. Tudo muda. Parece que o chão te vai faltar naquele dia. Quando eu saí, a minha mulher estava na sala de espera, quando eu saí, ela disse, então, ela assim para mim, então Carlitinha, está tudo bem, amor? Assim a rir. E eu digo, epá, não quer falar, vamos embora. Vamos embora. E ela percebeu, saímos do hospital, nós chegas Meniz, aquilo tem um elevador, aquilo é no quarto piso, aquilo tinha 5 cadeiras, eu carreguei no botão do elevador, sentei-me assim e disse, não, eu preciso me sentar. Não falei, e ela percebeu já o que é que tinha acontecido. Entrei no carro, conduzi mecanicamente até casa, né? E aquela voz, Sr. Cardoso, o senhor tem cancro. Sr. Cardoso, o senhor tem cancro. Sr. Cardoso, sempre, até chegar a casa, conduzi, Paulo, literalmente, até chegar a casa, o senhor tem cancro. Cheguei a casa, disse à Nana, Nana, vou para o quarto, fecho os stores, quero-me deitar, quero digerir isto tudo. Cheguei, deitei-me, fechei os stores, isto eram umas 10h30 da manhã, não era? Mais ou menos. Digo assim, eu vou dormir o dia todo. Quando eu estava ali na cama, deitado, ouvi uma voz que eu já conheço. Disse, olha lá, estás aí a fazer o quê? Tu vais ficar assim na cama o tempo todo? Tu estás... E eu... Peraí. Então, tu que és pastor, quando as pessoas têm cancro, tu manda-las ir para a cama? Tu manda-las ir para a cama. E eu digo, eu conheço esta voz e não é da minha mulher. Esta voz não é da minha mulher, eu conheço esta voz. Tu manda-las ir para a cama. Epá, Carlitos, levanta-te daí. Pá. Levanta-te lá daí. Bem, isto para aí 5 minutos depois de ter mandado puxar os stores, apareci na sala. A Nana assim, Ginha, o quê aqui? Sim, já está. Já está. Vocês sabem uma coisa que eu percebi naquele dia? É que eu tinha que trocar a voz que eu ia ouvir. Eu tinha que trocar a voz que eu ia ouvir. Ou ia ouvir aquela voz, o senhor tem cancro, ou ia ouvir a voz da fé, que me dizia assim, Carlitos, eu sou o teu pastor. Eu sou o teu pastor. Confia em mim. Alô? Era uma questão... Eu tinha que trocar a voz. Que voz é que eu ia ouvir? A voz do céu ou a voz da terra? Que voz é que eu ouvia? O que é que o meu coração ia ver? O que é que o meu coração ia ouvir? A palavra de Deus diz lá, Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Digam lá comigo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Mais uma vez, pensai nas coisas que são do alto.
Nós temos duas hipóteses na nossa vida para trazer a realidade do céu ao nosso mundo, que é, ou pensamos nas coisas que são do alto, ou elas são o foco do nosso pensamento, ou são as coisas terrenas. Tu agora tens que escolher, porque não é possível teres as duas. Não consegues conciliar as duas. Ou há umas que tomam a preeminência, ou são as outras. Certo? Pensai nas coisas que são do alto e não, olha, repara bem, e não as coisas que são terrenas. Paulo também diz aos Coríntios, também ao escrever aos Coríntios, ele diz assim, as coisas que se vê são temporais e as que não se vê são eternas. As coisas que se vêem, olha, as coisas que se vêem são temporais. Tu és temporal. O teu mundo físico, tudo é temporal. A nossa vida é temporal. Não é? Tudo anuncia, cada dia anuncia o meu fim. Não é? Eu tenho um fim do ponto de vista das minhas limitações humanas. Tem um fim. Certo? Quem é que sabe que temos um fim? Já te percebeste isso? Vocês entendem? Nós, às vezes, somos muito surpreendidos no mundo em que nós vivemos, no mundo secularizado, etc. Às vezes, olha, aqui há coisas de mês e meio, fomos todos surpreendidos, porque o jogador, aquele, o Diogo Jota, né? assim, de um momento para o outro, teve um acidente, morreu. Querido, nós temos um fim. Há aquilo que é, olha, eu tenho amigos por quem eu tenho orado, estão com cancro em fase terminal. Estão em fase terminal, pronto, é uma questão de mais tempo, menos tempo, eles estão em fase terminal, estamos a orar, etc. Mas há pessoas, eu já fiz funerais a crianças, eu já fiz funerais a jovens, eu já fiz funerais a imensas pessoas que foram assim. Eu já fiz funeral a um jovem que morreu a dormir, ao lado da esposa. Porque a vida não está na tua mão. Nós somos frágeis. Ouça, amigos, nós somos frágeis. Alô? Vocês estão a entender? Somos frágeis. Nós precisamos de entender isto, queridos. Nós precisamos de entender isto. Mas a palavra de Deus diz lá, em Romanos, no capítulo 8, que morramos ou vivamos, nós somos do Senhor. Vivamos ou morramos. Olha, sabes porquê? Porque esta é uma realidade do céu. É uma realidade do céu. Esta é uma afirmação do céu. Vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Somos do céu. A Bíblia ensina-nos a focarmos a nossa atenção naquilo que é invisível. O mundo invisível, ouça bem, o mundo invisível está num nível superior ao mundo natural. O mundo invisível. Pastor, olha, aqui diz, em Hebreus no capítulo 11, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, ou seja, o mundo, os universos, o universo onde nós vivemos, pela palavra de Deus foram criados. Olha bem, pela palavra de Deus foram criados. É interessante que diz que o universo, pela palavra de Deus, os mundos em que nós vivemos, os mundos, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus criou tudo pela sua palavra. De maneira que aquilo que se vê, olha, veja bem, está lá escrito, Hebreus 11:3, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê foi feito a partir do que não se vê. Deixa-me dar assim um exemplo. Se é que eu posso dar este exemplo, certo? Se é que eu posso dar este exemplo. Isto que aqui está, que material é este? Ajuda-me lá, quem percebe. Não, sim, mas o material que fora é plástico, não é? Isto é plástico. Isto é plástico, correto? Vejam bem, isto é plástico, está aqui. Eu não tenho a capacidade de criar isto. Certo? Não tenho. Eu tenho a capacidade, o homem, quando digo o homem, tem a capacidade, com os elementos que nós temos, de poder fazer uma coluna destas. Certo?
fazer, com a nossa sabedoria, com os conhecimentos que temos, científicos, etc., nós podemos fazer esta coluna. Mas só isso. Mas sabes uma coisa? Deus tem a capacidade, se Deus... Deixa-me usar este exemplo, não é? Se é que isto é um exemplo. Deus, se quisesse, pela sua palavra, imaginemos que aqui não existia nada. Imaginemos que aqui não existia nada. Se Deus dissesse assim, pela sua palavra, crie-se uma coluna, a coluna aparecia. A coluna aparecia. Vocês estão a olhar assim para mim? Vamos explicar isto. Em determinada altura, os discípulos tinham que pagar impostos. Coitado, tinham que pagar impostos. E vocês sabem, eles não tinham dinheiro. E vocês sabem onde é que Jesus os mandou ir buscar o dinheiro para pagar os impostos? Quem é que já pescou aqui? Quem é que já encontrou dinheiro na boca do peixe? Infelizmente não dá, né? Eu já pedi à minha mulher para abrir sempre a boca dos peixes. Pode ser que lá venha alguma coisa, Pedro. É o único sítio onde tu nunca encontraste dinheiro, pá. Vocês sabem quem é que lá pôs aquele dinheiro? Olha. Foi ele que lá pôs. O dinheiro é produzido por nós, certo? O dinheiro é produzido por nós. Nós fazemos dinheiro, fazemos dinheiro. Mas aquele dinheiro, quem lá pôs, foi Deus. Ou seja, o que ele nos estava a ensinar é que Deus providencia coisas a partir das coisas mais absurdas que nós possamos ver. Ele quis ensinar isso. Olha, vão lá buscar. Tirem. E estava lá. Quantas dracmas eram? Para pagar os impostos. Olha, reparem bem. Vejam. Outra. A primeira multiplicação que Jesus fez. 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Uma multidão à frente. Multidão. E vocês conhecem a história, né? Aquela criança tinha 5 pães e 2 peixes. Possivelmente era o almoço dele. E os discípulos disseram, Senhor, eles quando encontraram a criança, disseram, Senhor, nós só temos aqui, olha ali, aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes. O que é isto? Disseram assim, o que é isto para tanta gente? Ou seja, que eles estavam a dizer assim, isto é absolutamente impossível. Isto é muito, muito reduzido para tanta gente. E vocês sabem o que é que Jesus fez? Jesus tinha-os mandado alimentar a multidão, disse, não os deixais ir embora enquanto não os alimentares. Tá? Vocês sabem o que é que Jesus fez? Sabem o que é que fez? Eu vou-vos explicar. Diz que ele pegou naqueles 5 pães, pegou naqueles peixes, e o que é que fez? Ajudem-me lá. Agradeceu a Deus o que tinha. Agradecer. Ele deu graças a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o que ele estava a dizer assim, a partir desta realidade que aqui está, eu vou criar uma outra nova realidade. Então o que é que fez? Ele partiu, diz que deu aos discípulos, ele deu aos discípulos e disse assim, agora ide e alimentai a multidão. Reparem bem, vocês sabem onde é que o milagre aconteceu? O milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu na medida em que eles iam distribuindo. Não aconteceu... Jesus, quando distribuiu, diz que partiu, deu os bocados que havia, colocou nas mãos deles, agora vão. Ou seja, à medida que eles foram dando, o milagre foi acontecendo. Ou seja, foram partindo na fé. O domínio da fé é, a partir do que tu tens, tu vais criando novas realidades a partir daquilo que tu tens. Eu conheço pessoas que, enquanto pastor, eu ouvi dizer, pastor, se eu tivesse muito dinheiro, eu dava. Eu disse, olha, muito obrigado. Olha que grande. Mas não dá, não, eu sei. É como aqueles camaradas que a gente vê quando é na altura do ano novo, e há aquela sorte grande e tal. Ai, se me sair a mim, eu vou dar a este, aquele, dão ao canário, dão ao cão, dão não sei o quê. Daí toda a gente sai e eles desaparecem.
certo? Não, ninguém os vê mais na vida. Olha, sabe uma coisa? A realidade do céu, é criada com fé. Certo? Tu tens que obedecer a partir daquilo que tu tens. Não é, porque é muito fácil eu dar o que eu não tenho. O que eu não tenho eu dou a toda a gente. Eu não tenho, eu posso dizer assim, olha irmão, vai lá amanhã à minha casa, eu vou-lhe dar 1 milhão de euros. Fixe, você aparece lá, vai perder tempo, que eu não tenho. Eu estou-lhe a dar. O problema é que se eu tiver, eu não lhe dou. Certo? Ou seja, a realidade do céu é criada com fé. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Nós, muitas vezes, ao longo da minha vida, nós tivemos que andar em fé a partir do pouco que nós tivemos e o resto... Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, quando assim diz, todas estas coisas são acrescentadas, está a partir do princípio que tu vais buscar o reino de Deus, tu vais buscar o reino do céu e à medida que tu vais colocar isso na tua vida, todo o resto vai ser acrescentado. Correto? É pela fé. Porque a fé é isso mesmo. A fé cria realidades a partir do invisível, do que a gente não vê. Olha, vocês agora com Fátima, né, com as coisas, vão criar realidades que vocês não têm, possivelmente. Aquilo que diz lá em Hebreus 11:13, aquilo que se vê foi feito a partir do que não se vê. Não se vê. Mas o não ver não significa que não existe. Existe, pois. Simplesmente tu não vês. A única coisa que tem que acontecer é tu agires em fé para trazeres à tua realidade, ao teu mundo, ao mundo em que tu estás, ao mundo em que tu vês, aquilo que não se vê. Está certo? O que não se vê. Há pessoas que... A diferença entre, por exemplo, eu lidei muitas vezes com isto, até com crentes, muitos crentes que me dizem, ai pastor, nós temos que ser realistas. Temos que ser realistas. Às vezes estamos a falar, não é? Ai, pastor, nós temos que ser realistas. Bem, deixa-me explicar aqui uma coisa. A diferença entre o realismo e o materialismo. Ser realista é uma coisa. Ser materialista é outra coisa. Em primeiro lugar, a fé não nega o real. Pelo contrário, dá-lhe substância. Certo? A fé não nega o real, dá-lhe substância. O materialismo é o sistema de valores que tem em vista a acumulação de bens materiais. Tu podes até nem ter nada, tu podes ser um miserável e és um materialista. Certo? Eu conheço pessoas que são miseráveis, mas são materialistas. Aquilo que conta para elas é apenas aquilo que elas querem acumular. Pessoas de fé, ouça bem, isto é muito importante, pessoas de fé também são realistas. Eu direi até assim, pessoas de fé são mais realistas que os outros. Simplesmente, a realidade que elas creem fundamenta-se numa realidade superior. Certo? Fundamenta-se numa realidade superior. Uma pessoa realista, ela está consciente que a sua realidade foi criada a partir de um nível superior. Essa é uma pessoa realista. Certo? Ou seja, eu parto do princípio que até aquilo que eu tenho, até a parte material que eu tenho, é de Deus. Foi Ele. Foi Ele. Ele é a fonte. Ele é a provisão de todas as coisas. Certo? Ele é a provisão de todas as coisas. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, vem dele. Isto é ser-se realista. Uma pessoa, como eu estou a falar do meu caso, eu reconhecia que durante estes anos todos, eu tinha uma doença grave, era um cancro da próstata. E eu conheço bué homens que morreram e estão a morrer de cancro de próstata. Bué! Montes deles.
Mas também reconheço, quando me foi diagnosticado o meu cancro de próstata, também reconheci imediatamente que o Senhor, Ele trouxe uma promessa de cura para a minha vida. E até eu tinha que lidar com estas duas coisas. Qual era a voz? O que é que ia prevalecer na minha vida? A promessa de Deus ou aquilo que eu tinha ouvido? Que eu ouvi, o médico fez, foi um profissional excelente, foi ótimo. Ele disse-me, ele não me enganou, ele disse-me, Sr. Cardoso, o senhor tem isto e tem que ser tratado, graças a Deus, certo? Mas eu tive que lidar muitas vezes com isto. Tive que lidar com isto. Qual é a voz que vai prevalecer na minha vida? A voz de que eu tenho um cancro e que isto pode crescer, pode metastizar, posso morrer, como tantos outros que eu vi neste processo morrerem por causa disto. Ou eu vou ouvir a voz da promessa de Deus. Eu sou o teu pastor. Eu sou o Senhor que te cura. Eu morri na cruz do Calvário pelas tuas enfermidades. Eu levei as tuas dores, as tuas enfermidades. Qual é a voz que tu vais ouvir? E nós muitas vezes temos que fazer qual é a voz que tu vais ouvir? Qual é a voz que vai tomar na tua vida? Qual é a voz que vai prevalecer na tua vida? É a voz, a realidade do céu ou a realidade que tu estás a viver? Ai, pastor, mas esta é a minha realidade. Eu já vos falei aqui, acho que já contei aqui, em determinada altura na minha vida, né, passámos por causa da nossa Ruth, da nossa filha. A minha filha estava no mundo, a minha filha viveu miseravelmente mal. A minha filha, às vezes, eu de manhã, ao domingo de manhã, quando eu saía mais a Ruth, mais a Nana, para eu pregar, para eu subir um púlpito para fazer o que eu estou a fazer, vinha a minha filha a chegar a casa, às vezes alcoolizada, vinha lá do mundo de fora, às vezes nem vinha, etc. Eu tinha que pregar, eu tinha que fazer isto que eu estou a fazer aqui. Uau, era tão complicado. Às vezes nós não sabíamos onde é que ela estava, não sabíamos nada, mas sabes uma coisa? Eu e a Nana sempre cremos naquilo que a palavra de Deus diz, que os filhos são a herança do Senhor. São herança, eles são bênção. E nós muitas vezes agradecíamos, Senhor, obrigado, que nós estamos certos, que a Ruth vai, ela é tua filha, tu estás a cuidar dela, tu estás mesmo contra aquilo que eu estava a ver, muitas vezes aquilo que nós estávamos a ver, a perceber que era terrível, que era um sentimento incrível de dor, mas nós estávamos a procurar crer numa realidade superior. E graças a Deus, ela voltou. Ela arrependeu-se, ela pediu perdão, ela reconstituiu a sua vida. Graças a Deus. E hoje temos 3 netinhos maravilhosos. Bonitos como o avô, pá. Ou seja, tu só tens que ver, só tens que escolher qual é a realidade que toma forma na tua vida. É a realidade que tu vês com os teus olhos ou é a realidade que tu vês com os olhos do teu coração? Isso é fé. Porque as coisas que tu vês, olha, elas passam. As coisas que são do céu, elas são eternas. Certo? Elas são eternas. Isto é muito importante, nós podemos perceber a realidade do céu. Trazer o céu até o nosso meio, ao nosso mundo. A fé não está na nossa cabeça. Pela fé, diz em Hebreus 11:3, pela fé entendemos, pela fé entendemos. Nós às vezes queremos entender as coisas de uma forma racional. Os meus colegas e até pessoas da igreja dizem assim, pastor, mas como é que é possível? Como é que é possível? Pela fé, por exemplo, os professores diziam assim, Carlitos, tu crês no nascimento virginal de Jesus? Tu crês mesmo que Jesus, ele foi fecundado pelo Espírito Santo no ventre de Maria? Tu crês? Disse, creio. Como é que tu crês? Pela fé. Como é que tu provas? Não provo. Como é que eu provo? Não provo nada. Eu não posso. Como é que eu vou provar? Nada. Como é que eu vou crer? Pela fé. Eu creio. Pela fé. Fé. A palavra de Deus diz, eu creio. Certo? A palavra de Deus diz, eu creio. Eu confio. Aquilo que a palavra de Deus diz a teu respeito, confia.
É promessa. A promessa é uma realidade superior. Olha bem, uma promessa é uma realidade superior ao mundo real. É uma promessa. Tens uma promessa. Eu muitas vezes na minha vida, eu me agarrei às promessas. As promessas de Deus. Promessa de vida, promessa de cura, promessa de esperança, promessa da vida eterna, promessa da vida abundante, promessa do batismo no Espírito Santo, promessa dos dons espirituais. São promessas. Como é que eu provo? Não provo. Provo como? Não provo. Há dias o pastor Mário Rui, estávamos um grupo da direção da Fraternal, ele contou-nos, estávamos a falar de um milagre, mas tu precisas ser crente para crer neste milagre. E ele contou que havia um jovem lá na igreja, e está lá um jovem, uma pessoa com 20 e poucos anos, estava a passar um momento muito difícil da sua vida, pegou numa pistola e pensou suicidar-se e deu um tiro na cabeça. Contou ele, estou a falar pela boca do pastor Mário Rui, certo? Vocês conhecem. Deu um tiro. Vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem? A munição caiu-lhe na mão. A munição caiu-lhe, depois de dar o tiro, a munição caiu-lhe na mão. E o Senhor falou com aquele miserável e disse assim, procura uma igreja mais perto deste lugar. E ele foi a Elson, converteu-se e mostrou, ou esteve com o pastor Mário Rui, mostrou-lhe a munição com a qual ele tinha pensado ser cidade. Estou a falar pela boca dele. Os crentes ainda estão cá? Milagre. Realidade do céu. Certo? Realidade do céu. Deus faz coisas sobrenaturais. Deus faz coisas fantásticas. Eu não aconselho fazer isso. Não faças isso. Porque as munições não caem sempre. Geralmente entram. E matam. E com força. Mas olha. Yeah. E aquele rapaz está lá e ele serve. Ele serve. Está a servir ao Senhor. Era o pastor Mário Rui contou isto. Tem a ver com milagres. Coisas que Deus faz. Amém. Amém. A fé, para bem, deixa aí em Marcos, no capítulo 11, versículo 23, Marcos 11, 23, diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Uau, olha, repara bem. E não duvidar em seu coração. E não duvidar em seu coração. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Às vezes há pessoas que já me têm dito, pastor, nunca duvidou? Já. O problema é esse, é que eu duvido no meu coração. Porque a minha razão trai-me muitas vezes. A minha razão muitas vezes diz ao meu coração, não faz sentido. A minha razão muitas vezes diz assim, isso não faz, isso contraria tudo aquilo que é racional, tudo aquilo é lógico. E pronto, e contraria. Mas aqui diz, e não duvidar, leia comigo, e não duvidar em seu coração. O princípio é este, e não duvidar em seu coração. Mas a gente duvida com a cabeça. Pois esse é o problema. Não duvidar em seu coração. Primeiro, a fé não é nem intelectual, nem é anti-intelectual. A fé não é irracional. A fé é suprarracional. Vai para além dela. Vai para além dela. Ela vai a partir do teu coração. Do teu coração. Do teu coração. A boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Disse Jesus. Do coração, está lá escrito no livro de Provérbios, do coração procedem as saídas do coração. O coração, o coração, o coração, o coração, o coração, o coração. Do coração procedem os maus pensamentos ou os bons pensamentos. O coração, o coração, o coração. A fé vem do nosso homem interior, vem do nosso espírito. Por isso tu precisas de fé. Tu precisas de ouvir cada dia mais a palavra de Deus. Todos os dias eu ouço, eu ontem estava a falar, não vou dizer aqui, mas todos os dias eu ouço a palavra de Deus
por pregadores, eu ouço, eu gosto de ouvir. Eu às vezes vou fazer as minhas caminhadas e aproveito para ouvir a palavra de Deus. Eu meto os meus fones, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ouvir pregações, vários, eu vou ouvir vários, uau, e quando eu estou a caminhar, eu estou a ouvir aquilo, uau, eu fico, o meu coração parece que quer saltar cá para fora, porque eu estou a ouvir, eu às vezes chego a casa da caminhada e disse, Nana, eu ouvi uma palavra agora fantástica, extraordinária, e ela diz, eu também ouvi, uau, muito bom, uau, sabes porquê? Porque a fé nasce no nosso coração, não é aqui, coração. Muitas vezes eu saio perdido, eu às vezes saio meio desorientado e eu começo a ouvir a palavra de Deus, ouvir, e a fé começa a vir, porque ela nasce no nosso coração. A fé aciona milagres. Jesus usou algumas frases como esta, se vocês se recordam. Seja feito de acordo com a tua fé. Com a tua fé. Seja feito de acordo com a tua fé. Outras alturas ele disse assim, grande é a tua fé. Ele disse àquela mulher, Sirofenícia, mulher, grande é a tua fé. Grande. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Seria natural eu encontrar em Israel, que era o povo de Deus, muita fé. Ele disse, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E fui encontrar numa mulher sirofenícia, numa mulher gentia, numa mulher pagã, e ela creu. Grande é a tua fé, mulher. A tua fé te salvou. A fé aciona milagres. Sabes qual é o problema? É que nós, quando falamos uns com os outros e quando falamos dos milagres, sempre vamos pensar nos excessos. Sempre vamos pensar nas coisas erradas que nós sabemos e vemos. Sempre vamos pensar naquelas experiências negativas. Olha, eu vou-te dar um exemplo. Que eu e a minha mulher tivemos com aquele meu Bruno. O meu Bruno era pequenino. E uma vez fomos pregar numa igreja na Covilhã. Um pastor que lá estava. E então ele tinha 2 filhos. 3, não era 3 pequeninos, 3. E então, no final do culto, como aqui às vezes acontece, não era cadeiras destas, era cadeiras daquelas de pau. O meu filho estava a correr e de repente ele cai e bate com a nuca na quina da cadeira. Claro, começou logo a sair sangue. E o pessoal, naquela altura, estou a falar há mais de 30 anos, aí alguns 40. Ele era pequenino. Começou logo a sair sangue e o pessoal todo... aquilo não havia INEM ainda. Qual INEM? Aquilo era cada um per si. Quem é que pega na criança? Eram os bombeiros. Os chamar e tal. E eu pensei assim, não, mas se me chamam os bombeiros, até o eu de chegar lá morre. Porque aquilo saía... morre. Aquilo saía sangue por tudo que era. E eu e a Nana e o pastor chegámos lá, colocamos as mãos na nuca do Bruno e à nossa frente, estancou e fechou. Até hoje o meu Bruno tem lá a marca. Fechou. Não foi preciso levar ao hospital. 3 semanas depois. 3 semanas depois, o Bruno lá em casa a correr partiu o queixo. Pusemos mãos, pés, tudo o que havia para pôr, nada. Foi um dentista que lá havia e foi-nos levar ao hospital. E sabes, muitas vezes nós pensamos assim, a fé nestas coisas, parece que não funcionou. Funciona, pois. A fé, nós não podemos deixar que coisas que não está dentro dos nossos padrões lógicos de fé, que interfiram naquilo que nós acreditamos. Olha, eu quando agora tive este cancro da próstata, eu ouvi muitas pessoas a dizer, Carlitos, olha, a minha filha agarrou-se a mim a chorar, e eu até que estava já quase a chorar com ela, mas eu ouvi, e estava bem recente a voz que eu ouvi, Carlitos, então, é na cama que tu vais ficar? Nós precisamos de crer
nas promessas de Deus. E termino. Nós não devemos permitir que Satanás ou as más experiências que nós temos na vida e que vemos nos outros nos roubem o foco da palavra de Deus. Não devemos permitir que nos roube das suas verdades eternas e das suas promessas. Por muitas coisas que nós possamos ouvir negativas, existem, certo? Existem. Nós não devemos permitir. Nós devemos sempre ter o nosso foco nas coisas do céu, naquilo que é verdadeiro. Naquilo que é verdadeiro, diz o Senhor, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, nisso pensai. Porque há muitas coisas que estão ao nosso redor que são falsas, há muitas coisas que estão ao nosso redor que vêm encher a nossa mente e vêm roubar as verdades eternas da fé no nosso coração e vêm afastar-nos e vêm roubar, e por isso tu vais ficar desanimado e por isso tu vais desaparecer e por isso tu dizes, às vezes a gente encontra pessoas e diz, pastor, eu não quero mais nada. Eu conheço imensas pessoas. Pastor, porquê isto? E se Deus assim, porquê assado? E porquê? Olha, nós tivemos agora há pouco tempo, morreu lá uma moça com 40 e poucos anos, assim de repente estava a tomar o pequeno almoço, a comer pão de queijo que ela gostava de muito, deu-lhe assim panico. Quando chegou ao hospital Legas Muniz, estava morta. Uma pessoa levanta-se para tomar pão de queijo, comer pão de queijo, já não come mais e morre. 3 crianças. Como é que tu explicas isto? Não explicas. Não é? Tu não explicas. Não é? Mas agora vê o que aquilo provoca nas outras pessoas. Uma moça que era amiga dela foi ter com o pastor e disse, pastor, eu não venho cá mais. Não vens cá mais, por quê? Porque eu olho e não vejo cá a Mónica, não vejo cá a Mónica, e como não vejo cá a Mónica, eu não consigo ver que é a igreja. Não sei. Ou seja, os olhos dela, afinal de contas, não estavam focados no Senhor, estavam focados nas pessoas. Os nossos olhos não podem focar nas circunstâncias, nas pessoas. Os nossos olhos, independentemente do que aconteça, têm que estar focados no Senhor. Por outro lado, tem lá uma irmã na igreja, que é a nossa irmã Irene Falé. Ela tinha 4 filhos, já perdeu 3. 3. Um deles suicidou-se. 3. E tu falas com aquela mulher, eu vou te dizer, tu levas uma bomba de fé, de confiança em Deus. Paulo, ela tem quase 90 anos. É uma coisa incrível a confiança que aquela mulher tem. Ou seja, a maneira como cada um de nós reage. Sabes porquê? Ela não ficou focada nas perdas. E olha, perder um filho é difícil. Perder 2 é difícil. Perder 3 é mais difícil ainda. E aquele, são 4, e aquele que está vivo é uma pessoa que é portadora de deficiência. Perceber? Como é? Explicas como? Não explicas nada. Mas falas com aquela mulher e aquela mulher é uma mulher de fé. Tu ficas impressionado. Tu vais ficar impressionado com a fé daquela mulher. A maneira como cada um de nós reagimos tem muita maneira com o foco que tu tens no teu coração. O que é que alimenta o teu coração? Aonde é que tu tens os teus olhos? Nas suas promessas ou nas coisas que acontecem ao teu redor? Aleluia, glória a Deus.